No vídeo de hoje, 8 perguntas sobre o vinho, um texto escrito por Donald Stamps, publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Deve um cristão ingerir bebidas alcoólicas? Para encontrar resposta a essa pergunta, o cristão deve examinar a palavra de Deus. Eis 8 perguntas que ele precisa fazer a si mesmo para saber se deve beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Pergunta 1. O vinho que se bebe hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? As pessoas que bebem vinho hoje costumam justificar-se apontando para o fato do vinho ser bebido nos tempos bíblicos. Ora, mas para que esse fato seja um pretexto justificável, seria preciso que o vinho de hoje fosse o mesmo usado pelos personagens da Bíblia. Entretanto, vimos no primeiro artigo desta série que o vinho dos tempos bíblicos não era o mesmo vinho que temos hoje. Examinando as palavras gregas e hebraicas para vinho, descobrimos que o que era bebido nos tempos bíblicos era suco de uva não fermentado ou uma espécie de xarope grosso apurado no fogo para poder ser guardado. Mais tarde, o xarope era misturado com água para se fazer o vinho, que naturalmente não era embriagante. Qualquer vinho guardado por qualquer espaço de tempo não podia ser bebido a não ser misturado com água, diluído em uma quantidade não menor do que 3 partes de água para uma de vinho. Muitas vezes eram usadas 20 partes de água para uma de vinho. Mais tarde verificou-se que muitos rabis judeus não davam graças na refeição quando havia vinho não misturado na proporção de 10 partes de água para uma de vinho. Isto era observado entre os judeus. Portanto, ninguém pode defender o beber vinho hoje tomando por base o vinho bebido nos tempos bíblicos. Assim, a resposta à primeira pergunta, o vinho que se bebe hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? É não. Pergunta 2. É necessário que eu tome bebida forte? Hoje, com o uso da refrigeração, muitas bebidas saudáveis, como sucos, podem ser guardadas sem o problema de fermentarem. Portanto, beber vinho hoje não é necessário. Não dê desculpas dizendo: tenho muitos amigos não salvos e acho que se eu não beber uma cervejinha com a turma vou ofendê-los. Isto é argumento falso e diabólico. Então, se um grupo de pessoas decide se reunir e experimentar um pouco de droga, isso quer dizer que você também deve experimentar? É melhor reconhecer o erro. Aqueles que hoje bebem vinho ou qualquer outra bebida alcoólica não o fazem por necessidade, mas por preferência. Bebem porque querem. Pergunta 3. Beber vinho é a melhor escolha para mim e meus filhos? A. Padrão do Velho Testamento. Quando alguém examina o uso do vinho e os mandamentos de Deus referentes a isso, descobre que tanto no Velho como no Novo Testamento, o alto padrão exigido por Deus é a abstinência. Deus requer total abstinência daqueles que querem estar mais perto dele. Os tais não devem nem tocar no vinho, mesmo diluído em água. Vemos isso no padrão exigido para os sacerdotes no Antigo Testamento, Levíticos 10, versículos do 8 ao 11, e o padrão dos reis e príncipes, Provérbios 31, 4 e 7. Esses homens deviam ser totalmente abstêmios. Além disso, no Antigo Testamento, a abstinência era requerida de qualquer um que quisesse se dedicar completamente a Deus. Vemos isso naqueles que faziam o voto de Nazireu, que era para o judeu o mais alto voto de consagração, e incluía a abstinência de bebidas alcoólicas.
Aqueles que o faziam estavam se dedicando ao mais alto grau de consagração a Deus. Por isso é que os nazireus eram chamados os consagrados. Números capítulo 6, versículos 1 e 3. B. O padrão do Novo Testamento. O padrão de Deus do Novo Testamento é o mesmo. Ele não baixou o seu padrão para os crentes de hoje. Os sacerdotes, reis, príncipes e nazireus do Antigo Testamento eram consagrados a Deus e não podiam beber. Esse também é o seu mais elevado padrão para os cristãos, que também são sacerdotes e reis, Mateus 11:11, e não podem ser menos dedicados que os nazireus do Antigo Testamento, Romanos 12:1, que se abstiam de toda e qualquer bebida alcoólica. O mandamento divino ainda está de pé. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. 2 Coríntios 6:17. Todos os cristãos, inclusive os líderes da igreja e os leigos, são chamados igualmente para o mais alto grau de entrega a Deus. Notamos no artigo 3º desta série que os presbíteros da igreja e o pastor não devem ser dados a vinho. 1 de Timóteo 13:3. A palavra grega paroinos literalmente significa estar perto do vinho. Quem desejasse se consagrar a Deus não devia sentar-se perto do vinho para não ser por ele tentado ou seduzido. Se os sacerdotes, reis, príncipes, juízes e nazireus tinham que ser totalmente abstêmios, porque haveria um padrão inferior para os fiéis da Igreja de Jesus Cristo? Portanto, a resposta à pergunta 3, beber vinho é a melhor escolha, é a seguinte: há um padrão mais alto na Bíblia para aqueles que estão na liderança espiritual e, para mim, esta é a melhor escolha. Se todos somos sacerdotes e reis, separados por Deus e consagrados pelo Espírito Santo, e se temos todos nós que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, Romanos 12:1, temos que fazer a melhor e mais alta escolha, ver Apocalipse 5:10. Pergunta 4. Beber se constitui um vício? O álcool tem a capacidade de trazer os homens sob sua influência. Ele ataca o cérebro e cria uma dependência na pessoa que bebe. É um vício que pode controlar o processo mental do ser humano e sua resistência ao pecado. Nunca devemos ficar sob o controle ou o poder de algo que possa nos levar a cair em pecado. Devemos evitar qualquer coisa que nos leve para longe de uma vida dedicada a Deus. Pergunta 5. Beber é algo destrutivo em potencial? Para respondermos esta pergunta, vejamos o que diz a Bíblia sobre a influência destrutiva do vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Compare com Provérbios capítulo 4, versículos 17. E Provérbios 21, versículo 7. Provérbios 23, versículo 21. Provérbios 23, dos versículos 32 ao 35. 2. Gênesis 9, versículos 20 ao 26. Onde há vinho, há imoralidade. 3. Gênesis 19, do 30 ao 35, onde a bebedice há incesto. 4. Deuteronômio 21 e 20, onde a bebedice há glutonaria, rebelião, desobediência aos pais e vida dissoluta. 5. Isaías 28, versículo 7, o vinho e a bebida forte corrompem os profetas e sacerdotes. 6. Joel capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 3. Deus tirou dos israelitas o direito de beber, porque chegaram ao ponto de vencer uma pessoa por vinho. 7. Oséias 7. A iniquidade de Efraim é ligada ao vinho. 8. Abacuque 2 e 15.
Se você embebedar o seu vizinho, Deus pode fazer você beber o cálice do julgamento que seria daquele. B. A evidência estatística. Destruição mental. Mais de 1/4 dos pacientes admitidos nos hospitais de doenças mentais têm problema de alcoolismo. 2. Destruição física. O alcoolismo causa cirrose do fígado, diminui a resistência do corpo às doenças, o que pode causar muitas vezes a morte prematura. 3. A destruição do inocente. O álcool não só mata aquele que o bebe, mas também é o responsável pela morte de muita gente inocente. Por exemplo, 41,2% de todas as mortes, o álcool é o responsável por isso. Estudando-se também as mortes violentas, o álcool também entra como responsável. Nas mortes por acidentes de trânsito, vemos que mais ou menos 50% delas são causadas pelo uso do álcool. Resposta da pergunta 5. É o álcool destrutivo? Sim. Então devemos perguntar: será que Deus quer que eu me envolva com algo tão potencialmente destrutivo como o álcool? Pergunta 6. Quem bebe álcool prejudica seu próximo? Não há dúvida quanto a isso. Aqueles que bebem exercem uma grande influência sobre os outros, levando-os muitas vezes a beber também. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Coríntios 8:9, Paulo diz: Vede, porém, esta vossa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para os fracos. Todos os pais deviam saber que se eles bebem, seus filhos vão beber. Se por sua influência seu filho se prejudica cometendo pecado por se tornar alcoólatra, eles serão responsabilizados diante de Deus por estarem sendo pedra de tropeço na vida de seus filhos. E os cristãos que bebem? O cristão que bebe, sem dúvida, ofende aos que não o fazem. A Bíblia diz em Romanos 14:15: Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Em outras palavras, se você disser: eu não me importo com o que os outros cristãos pensam, vou beber o que eu quiser, então você não ama o seu irmão. Quanto à pergunta, o álcool é ofensivo e potencialmente danoso para os outros cristãos? A resposta é sim. Se você bebe, esta sua atitude pode levar outros cristãos e seus filhos a abandonarem o padrão mais elevado de Deus e começar uma vida de bebedices. A Bíblia diz em Romanos 14:21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Pergunta 7. Beber irá prejudicar meu testemunho cristão? A repercussão entre os cristãos. Os verdadeiros cristãos sabem que não é correto ingerir bebidas alcoólicas, portanto, qualquer ministro ou leigo que decida beber estará limitando seriamente a influência do seu testemunho e ministério. A repercussão entre os não salvos. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo estava dizendo aos coríntios: se vocês querem alcançar o povo que não está salvo, parem de beber vinho e de comer comida oferecida aos ídolos, e isso fará uma diferença em suas vidas. Os autênticos cristãos devem se preocupar em glorificar a Deus, não causar escândalo a quem quer que seja e fazer com que o povo veja Cristo em suas vidas. Pergunta 8. Você está absolutamente certo de que não há nada demais em beber?
Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Você está absolutamente certo de que é correto beber? Esta é uma questão que precisa ser considerada em sua vida. Se você, ao fazer algo, não sente a consciência perfeitamente tranquila, e se o seu coração lhe disser que não é certo fazê-la, não a faça. Porque se você fizer, ela o levará a uma profunda convicção de culpa e condenação sobre aquilo que estava errado. Procedendo assim, você violará a sua consciência constantemente e chegará ao ponto em que não terá mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você não o ouvirá falando em seu interior. O último artigo desta série. O pastor Donald Stamps é missionário das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, reside e trabalha em Campinas, São Paulo e ministra estudos bíblicos em várias regiões do país. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.